Fala galera! Hoje é quarta, dia de... A queda de Murdoch. Demolidor, A Queda de Murdoch é uma HQ da Marvel que foi escrita pelo Frank Miller e desenhada pelo David Mazzucchelli no ano de 1986. O Frank Miller já tinha passado pelo Demolidor antes e 2 anos depois da saída dele, do título do Demolidor, ele acaba voltando para escrever uma obra-prima das HQs, que é A Queda de Murdoch. Eu já aviso que essa história traz assuntos mais pesados, mais adultos, principalmente para a época que ela foi lançada, assuntos como drogas, traições e violência. Resumindo a história, o que não é spoiler, o Rei do Crime, ele descobre a identidade secreta do Demolidor, isso tá na capa, então não é nem um spoiler, e ele arma um plano para acabar com a vida do Matt Murdock. Duas coisas antes da história, dá uma passada lá no Instagram do Nerd All Stars, vai estar aparecendo aqui na tela e vai estar também na descrição do vídeo, me segue lá para ter algumas novidades. E se você ainda não conhece a loja Pano de Vela, vai ter o link também do site aqui na descrição desse vídeo. Essa camiseta do Demolidor foi feita por eles, pelo designer, o Leonardo Ferrari. Se vocês quiserem almofada, máscara para dormir, qualquer outro tipo de produto, dá uma passada lá no Facebook deles. Dados os recados então, vamos para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. A Karen Page e o Matt Murdock, eles tiveram um relacionamento, eles foram namorados por um tempo, só que quando ela descobriu a verdadeira identidade dele, que ele era o Demolidor, eles se separaram e ela se mudou para Los Angeles para tentar uma vida, uma carreira de atriz. Só que ela não conseguiu muita coisa e ela começou a se envolver com filmes pornográficos e com drogas. E num desespero total para conseguir mais drogas, ela escreve num envelope a identidade secreta do Demolidor e entrega isso para o traficante. Só que isso acaba sendo vendido e cai nas mãos do Rei do Crime, do Wilson Fisk. Isso tudo que eu falei acontece na primeira página. Um dia, no apartamento do Matt Murdock, ele recebe uma carta dizendo que a hipoteca dele não foi paga faz 2 meses, sendo que ele tinha pago. Ele recebe também uma carta dizendo que a sua declaração de imposto precisa ser analisada, então todo o dinheiro que ele tem no banco ficou travado, ele não consegue usar. Ele recebe também uma fita cassete da namorada, da atual namorada dele, a Glory, falando que quer terminar com ele. E como se não bastasse, ele recebe mais uma bomba, ele recebe uma intimação judicial, porque um policial tá acusando de ter visto ele pagando uma testemunha em um dos julgamentos, sendo que esse policial é um dos caras mais honestos da cidade. E todas essas bombas vieram de uma tacada só. Enquanto isso, a gente vê a Glory, a ex-namorada do Matt. Ela tem a casa dela toda revirada e ela pede ajuda pro Fog Nelson. E a gente vê que começa a rolar algum tipo de sentimento, alguma coisinha aí. Naquela noite, o Matt ele veste a roupa de Demolidor e ele sai à noite pra ir na casa do tal policial que tá incriminando ele. Só que ele não descobre nada, daí ele sai e ele fica escondido no telhado ali do prédio e ele consegue ouvir uma ligação que esse policial faz, perguntando como tá o filho dele. Então o Demolidor tem a noção de que tem alguém pagando essas pessoas, pagando esse policial para atingir o Matt Murdock. Ele só não sabe quem nem porquê. É mostrado pra gente toda a trama que o Rei do Crime criou para tentar atingir o Matt Murdock. Ele comprou os policiais, os juízes, o banco. E o Matt pede pro Fog representar ele nesse julgamento. Só que ele como já estava tudo comprado, a sentença foi que o Matt agora não pode mais advogar. Ele tem a sua licença de advogado cassada. E quando ele tá voltando para casa dele todo arrasado, antes de entrar, a casa dele explode. E ele entende que com essa assinatura, tudo isso só poderia ter sido armado pelo Rei do Crime. O Matt liga pro Fog e ele descobre que a Glory tá lá. Ele vai para um hotel, pro mais barato que ele consegue pagar, porque ele tá sem dinheiro, ele não consegue mexer no dinheiro dele do banco. Ele se sente traído por tudo e por todos, inclusive pelo melhor amigo dele, que era o Fog. E ele não consegue parar de pensar no que aconteceu, em como o Rei do Crime acabou com a vida dele
em que todo mundo tava nesse complô contra ele. Ele começa até a ficar meio paranoico e ele decide acabar com isso de uma vez por todas e ele vai direto para enfrentar o Rei do Crime. Ele chega, eles começam uma briga, mas o Matt toma uma surra gigantesca. Ele fica desacordado e o Rei do Crime coloca o Matt num carro e joga esse carro num lago. Só que eles encontram esse carro no outro dia sem o corpo. O Matt, ele conseguiu escapar e ele tá vivendo agora como um mendigo. Ele chegou, tipo, no fundo do poço da vida dele. Tudo de pior que poderia ter acontecido, aconteceu com ele. Tudo de uma vez. No jornal da cidade, o repórter Ben Urich, ele recebe as pautas e vê que um dos assuntos é esse caso do Matt Murdock. E ele começa a investigar sobre isso. Ele vai no hospital para encontrar aquele policial que incriminou o Matt, para tentar tirar essa história limpo. E ele começa a pensar que talvez esse cara tenha sido comprado para tentar pagar pelo tratamento do filho dele que estava muito doente. Só que isso acabou levando em nada, porque o filho dele acabou morrendo na cirurgia. Então ele começa a se sentir culpado e ele quer revelar toda a história, tudo o que aconteceu pro Ben. Só que uma enfermeira desse hospital, que é uma contratada do Rei do Crime, ela aparece e ela espanca o policial e o Ben. O Rei do Crime quer matar todas as pessoas que sabem sobre a identidade do Demolidor, e isso inclui a Karen Page. E ela começa a fugir, a tentar se salvar, ela começa a tentar achar ajuda, mas ninguém vai ajudar ela, a não ser uma pessoa que sempre esteve do lado dela, que é o Matt. Ela começa a fazer de tudo para voltar para Hell's Kitchen, para tentar encontrar o Matt, para conseguir pedir desculpas pelas coisas que ela fez. O Matt sai pelas ruas igual um mendigo, e ele vê duas pessoas, dois bandidos atacando um cara, e ele tenta impedir aquilo. Só que ele acaba tomando uma facada. Ele tá no fundo do poço, ele tá quase morrendo, e ele é resgatado por uma freira que encontra ele e leva ele para um abrigo na igreja para cuidar dos ferimentos dele. Enquanto isso tá acontecendo com ele, com a Karen Page, ela tá tentando voltar para Hell's Kitchen de qualquer forma. E com o Fogg, ele começou um relacionamento com a Glory. A Karen Page, ela chega em Nova York e ela se encontra com o Fogg Nelson. E ela explica toda a situação, tudo o que aconteceu, e ela fica na casa dele por um tempo. O Ben Urich, ele começa a ser ameaçado para ele não entrar nesse assunto, para ele não continuar com a investigação dele. E ele recebe uma ligação do policial que tá lá no hospital depois de apanhar da enfermeira. E ele quer contar toda a verdade. Só que no momento que eles estão falando por telefone, a enfermeira, ela entra no quarto e ela mata o policial. Enquanto o Ben, ele fica ouvindo tudo isso que está acontecendo pelo telefone. O Matt começa a se recuperar e ele descobre da morte do policial que tinha incriminado ele. E enquanto isso o Ben, ele volta para casa junto com um tipo de um guarda-costas. Só que quando ele chega, ele descobre que a enfermeira já estava na casa dele tentando matar a esposa dele enforcada. Ainda bem que ele conseguiu chegar a tempo. E enquanto isso, o guarda-costas fica lá lutando contra a enfermeira. Só que nisso, o Matt aparece e ele derrota a enfermeira. O Ben não chegou a ver ele, mas ele sabe que aquilo tem alguma coisa a ver com o Demolidor. Pra quem não sabe, a relação do Demolidor com o Ben Urich é tipo uma relação Batman e Comissário Gordon. O Melvin, que é o cara que faz os uniformes do Demolidor, ele liga pro Ben e ele fala que ele tá sendo ameaçado a fazer uma roupa igual do Demolidor pro Rei do Crime para poder incriminar o herói. E ele não sabe o que fazer, porque ele não quer que o Demolidor seja incriminado. Aí nisso, o Matt aparece ali pro Melvin, não revelando o rosto dele, lógico. E ele fala que pode fazer o uniforme, que ele tem um plano. A ideia dessa armação é matar a Karen Page e o Fogg e colocar a culpa de tudo isso no Demolidor. Então o Matt se prepara e quando o falso Demolidor chega, eles começam uma briga. E é lógico que o Matt Murdock ele sai vitorioso. E enquanto isso, existem falsos policiais que estão caçando a Karen Page. Ela foge. E no momento de desespero, onde ela vai usar droga por mais uma vez, o Matt aparece e salva ela a tempo. Ele conseguiu recuperar a roupa dele de Demolidor e salvar os amigos dele antes que acontecesse alguma coisa.
Depois daquilo, ele consegue um emprego novo e ele consegue um cantinho pra ele morar junto com a Karen Page. E ela conta toda a merda que ela fez, que tudo aquilo que aconteceu foi culpa dela. Só que o Matt acaba desculpando ela de tudo. Os planos do Rei do Crime continuam, porque agora, além de tudo, ele tem meio que um receio e um pouquinho de medo do Matt. Porque o cara não morre nunca. E um cara que não tem nada a perder é um homem sem medo. Ele contrata um cara meio maluco chamado de Bazooka. Lembra dele da série da Jessica Jones? Esse cara é meio louco e ele é facilmente influenciável. Então, eles começam a colocar na cabeça dele que Hell's Kitchen, o bairro que o Demolidor vive, é um lugar que deve ser destruído. E ele vai lá para matar um monte de inocentes, só que o Demolidor aparece para tentar impedir aquilo. Só que aí nisso começa uma guerra ali naquele lugar, começa um monte de tiro, de tiroteio, de míssil, de explosão. E aí quem aparece para ajudar? Os Vingadores. O Capitão América, o Homem de Ferro e o Thor, eles aparecem ali para acabar com tudo aquilo. Todos os machucados da cidade são levados para um abrigo na igreja. Enquanto isso, o Capitão América, ele começa a investigar quem que é esse tal de Bazooka. Porque ele descobre que aquelas pílulas que ele toma para ficar mais forte tem alguma coisa a ver com o soro do super soldado, que é o que deu poder pro Capitão América. Ele começa a investigar e enquanto o próprio Bazooka, ele foge da onde ele estava preso e ele começa uma nova destruição na cidade. Só que o Demolidor, com a ajuda do Capitão América, conseguem derrotar ele e levar ele preso. Então todos os planos do Rei do Crime foram frustrados. Inclusive acaba vazando a informação de que o Bazooka foi contratado pelo Rei do Crime, pelo Wilson Fisk. E por isso ele é condenado e preso. Enquanto o Matt Murdock começa a reconstruir uma vida nova junto com a Karen Page. E é desse jeito que acaba a história. Essa história é um clássico e ela deve ser tratada como um clássico. Nessa versão que eu tenho aqui, nesse encadernado da Salvat, no comecinho tem a história até aqui, que explica mais ou menos o que estava acontecendo na época, principalmente o que aconteceu com a Karen Page, com o Fog Nelson. Essa HQ ela é bem dividida em 4 núcleos, vamos dizer assim. No Matt Murdock, na Karen Page, no Fog Nelson e no Ben Urich. Então a história começa a ser transmitida para você nesses 4 núcleos. Na época, a revista do Demolidor estava para ser cancelada e o Frank Miller conseguiu salvar o herói. Só que ele salvou não contando uma história do herói, do Demolidor. Ele salvou contando uma história do Matt Murdock, da pessoa por trás da máscara do Demolidor. E é isso que é o mais legal dessa história, porque mostra toda a superação do homem que existe por trás do herói. Mostra bastante também sobre o relacionamento que ele tem com a religião. Existem nas imagens onde mostra o título da história, principalmente, toda a história começa com ele deitado. E a gente vai vendo a cama ficando cada vez menor, a representação disso. A representação do renascimento dele, de toda a superação que ele teve. A arte acaba sendo um show à parte, porque vai mostrando pra gente esse lance de diminuindo a cama, de como o próprio corpo do Matt Murdock vai se encolhendo cada vez mais conforme ele vai caindo, mostrando cada vez que ele tá caindo mais no fundo do poço. A arte mostra bem como o psicológico dos personagens vai afetando na postura deles, no corpo, no formato do corpo deles. Como por exemplo no Ben Urich. Cada vez que ele vai se distanciando mais da história que ele estava investigando, porque ele está sendo ameaçado e tudo mais, ele vai ficando com o rosto mais caricato. Vai representando o medo que ele vai sentindo, ou como mostra também no rosto do Fog Nelson. Cada vez o rosto dele vai mudando, mostrando um sentimento de paixão no rosto dele. Essa história não envelheceu nem um pouco, ela tem 30 anos que foi escrita. E o assunto continua muito atual, você lê e você ainda gosta dela, ela não te cansa nem um pouco. Eu recomendo muito que vocês leiam essa história, então eu vou deixar ela em formato digital aqui na descrição desse vídeo. Dizem os rumores que a 3ª temporada da série do Demolidor na Netflix pode ser baseada nessa história, na queda de Murdock. Eu espero realmente que isso aconteça, porque é uma história fantástica. E faria todo sentido com o final da 2ª temporada do Demolidor.
Bom, então é isso galera, se vocês gostaram desse vídeo deixa seu like aqui por favor, se você ainda não é inscrito se inscreva no canal clicando aqui no botão vermelho de se inscrever, deixe seus comentários, compartilhe nas suas redes sociais, muito obrigado, valeu e até mais. Para você que gosta de bonecos e miniaturas, acesse o site mundodasminiaturas.com.br. Na hora da compra, use o código de cupom NERDALLSTARS10 e ganhe 10% de desconto em todo o site.